que a gente não faz, né? Pelo casamento da gente. Que é isso, Pamela? Uma honra estar participando do nosso canal. Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é pra mim, teologia é pra você, Teologia é pra todos. Ah, tá sempre junto comigo. Bora pra mais um vídeo hoje, vídeo especial, com participação especial, digníssima e ilustríssima Pamela. Bora lá, galera! Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco bem diferente dos conteúdos que a gente tem publicado aqui. Dia dos Namorados está chegando aí e a nossa ideia foi tentar te ajudar nesse sentido, com uma teologia assim mais prática, se tratando sobre solteirismo, namoro, noivado, casamento. O que a gente fez? A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive você pode seguir meu Instagram e quando tiver uma caixinha lá você pode deixar suas dúvidas e perguntas lá pra gente fazer um vídeo mais amplo respondendo aqui. E a gente trouxe essas perguntas pra cá, então a gente vai tentar te ajudar respondendo algumas perguntinhas que o pessoal colocou lá. Então bora lá. Primeira pergunta, na TPM, essa é pra Pamela, na TPM, mais conhecido como tensão pré-menstrual, na TPM, como continuar casada? KKKKK. Pra ela é difícil, e pra você, como é que é? Vai lá. Acho que pra toda mulher é difícil, né? Esse período. Mas o Alex é super atencioso comigo, sempre compra um chocolate pra mim quando eu tô nesse período. Compre chocolate, gente. Quando eu tô nesse Resolve todos período, os problemas. eu fico muito sensível, eu choro muito. E o Alex é muito atencioso comigo. Ó, então, pessoal, ó, um conselho, ó. Compra chocolate e tenha o fruto do espírito, meu querido marido. Tem que ter Paciência, muita paciência. Se você não tem, você vai aprender a desenvolver nesse processo. Segunda pergunta aqui que chegou lá do pessoal foi, ó, marido brincalhão demais, o que fazer? É uma reclamação, eu acho que, pelo menos se tratando da minha bolha, do meu contexto, até recorrente. Esposas e namoradas, noivas que tem uma certa reclamação em relação à forma como o marido se comporta, por ele ser muito extrovertido, brincalhão, nesse sentido assim, passando o ponto. Eu não queria falar isso, infantil. Geralmente, nós homens, e eu não estou me retirando dessa problemática, mas geralmente nós homens temos a tendência de sermos mais infantis na maioria das vezes, né? A gente é mais brincalhão, a gente é mais nem aí para algumas situações onde em alguns momentos a gente deveria ter mais responsabilidade, encarar com mais seriedade. Quando a gente olha para a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Quando a gente olha para essa palavra cultivar, ela tem muito a ver com prover, com fazer crescer, com produzir para o jardim, para a sua família, para o seu contexto, para a sua casa, para a sua esposa. Se a gente aplicasse na pergunta que a gente está tentando responder aqui. A palavra ainda diz no mesmo texto que além de cultivar, o homem foi colocado no jardim para guardar. Então isso dá um instinto e uma ideia de proteção para o homem. Isso oriunda do papel do homem, essa ideia de proteção. E sendo assim, eu acho que talvez esse versículo, Gênesis 2 e 15, poderia nos ajudar, às vezes deve nos ajudar a sermos mais responsáveis. Às vezes mesmo no cerne dos nossos momentos extrovertidos e brincalhões, que é algo que também faz parte da casa, eu acho que o homem, ele alegra a casa sim, ele traz bons momentos de riso, de felicidade, ele faz alguns momentos de tensão se tornarem mais leves em alguns momentos com a sua forma extrovertida de ser. No entanto, a gente deve buscar o equilíbrio e se lembrar sempre que a nossa missão como homem não é fazer uma esposa sorrir apenas, não é fazer uma casa ser feliz, não é sempre ficar brincando o tempo todo, não é ser infantil, mas é cultivar e guardar, é produzir, fazer crescer e proteger aquele lar que Deus nos colocou. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, ser mais responsável diante das situações, entender os momentos certos que são tempos de brincadeira e entender os momentos certos que são tempos de ter mais seriedade, mais responsabilidade. Então bora lá. Tem mais uma perguntinha aqui. O que é mais importante para um casamento dar certo? Olha, você lembra daquele livro que a gente leu, Tim Keller, O Significado do Casamento? Inclusive uma dica aí para os casais. Muito bom, gente. É um livro para pessoas solteiras, é um livro para casados,
para noiva, para todo mundo deveria ler. Inclusive, em algum momento a gente vai fazer no nosso bloco aqui, Dicas de Leitura no canal, uma resenha rápida sobre esse livro. Mas, dentre tantas coisas que são importantes para um casamento dar certo, depois a Paloma pode dar a opinião dela se ela quiser, mas eu acho que se a gente pudesse sintetizar para responder rápido, resumir, é encarar o casamento como a mensagem do Evangelho. A gente percebe que o próprio apóstolo Paulo, ele usa referência em Efésios, capítulo 5, versículo 31, uma referência que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, que é onde a gente entende como a instituição do casamento, onde diz que o homem se unirá à sua mulher, deixará a casa de pai e mãe e se tornará uma só carne. E quando Paulo está fazendo uma exposição a respeito de como deve se proceder o marido e a mulher no lar cristão, lá na carta aos Efésios, lá na frente, ele usa essa referência. E quando a gente percebe, eu te aconselho a ler todo o capítulo 5, do versículo 22 em diante da carta aos Efésios, a gente percebe que o casamento é muito comparado à relação como Cristo lida com a igreja. E nesse sentido existem lições de ambas as partes, tanto da igreja no seu lidar e na forma como ela vê a Cristo e a forma como Cristo via e se doou à igreja. Então, quando você começa a entender, compreender o seu casamento como a mensagem do Evangelho, e como marido você busca imitar a Cristo, e como esposa, a esposa busca ser uma igreja fiel ao marido, nesse sentido você tem muitas implicações práticas. Você aprende muito sobre entrega, que foi o que Jesus fez pela igreja. Você aprende muito sobre sacrifício, que foi o que Jesus fez pela igreja. Você aprende muito sobre respeito mútuo, que foi o que Jesus fez e sempre teve e tem pela igreja. E assim por diante. Daria uma pregação enorme aqui, gente. Mas eu acho que é isso. Quando se fala o que é mais importante para um casamento dar certo, a resposta seria enxergar o casamento na perspectiva do Evangelho. A perspectiva onde Jesus se entregou pela igreja. E assim por diante. Pelo menos da minha parte, eu acho que seria isso. Eu acho que também muita coisa assim que atrapalha é a questão do casamento, é a questão do orgulho, né, também. Porque Exato. Às vezes eu não quero reconhecer que eu errei por causa do meu orgulho e eu não consigo pedir perdão pro outro, pro meu cônjuge. Eu acho que isso atrapalha muito o casamento. O que é também, né, amor? É o cerne da mensagem, inclusive do Evangelho. Que olha como, quando você encara o casamento como a mensagem, com os princípios da notícia do Evangelho, você consegue ter um casamento saudável e fazer dar certo. Porque o arrependimento, o reconhecimento de que se está errado, de que se está caminhando numa direção errada, é uma premissa importantíssima dentro dos princípios que essa boa notícia do Evangelho traz. E para o casamento se dá da mesma forma. O arrependimento, a confissão e assim por diante. Tantas coisas a gente poderia falar que são princípios inegociáveis do Evangelho, que deveriam ser princípios inegociáveis dentro do casamento, e assim a gente teria um casamento aí que com certeza vai dar certo. Isento de erros, de problemas? Claro que não. Assim como a igreja não foi isenta de erros em relação a Cristo, mas um casamento saudável. Mais uma pergunta aqui. Conselho para alguém que está com 19 anos e começou a namorar. Cuidado. Conselho para alguém que tem 19 anos e começou a namorar. Olha, é difícil responder a alguém que a gente não acompanha, não discipula, não está perto. Mas um conselho para alguém que está com 19 anos e começou a namorar, eu diria o seguinte. Apesar de você estar namorando, não deixe. Isso é uma das coisas mais difíceis. Parece fácil falar isso na teoria, mas na prática é muito difícil de se cumprir quando você se envolve e se aprofunda no relacionamento. O conselho seria cuidado para não perder os seus focos pessoais por causa de um relacionamento. Porque são os seus focos pessoais com 19 anos que vai fazer o seu namoro de hoje com 19 anos talvez ser um bom casamento quando você for se casar com essa pessoa em um futuro talvez mais breve ou longo, não sei, independente de qual seja seus planos, a sua forma de pensar. Porque eu percebo que
muita gente se desfoca muito quando começa a namorar. Por exemplo, dos estudos, por exemplo, do próprio ministério da vida cristã. Da família, né, em si, do pai, da mãe. Então, assim, não perca o foco no seu namoro, apesar de ter começado a namorar. Agora essa pergunta é mais pra Pamela. O pessoal até colocou o nome dela lá no meu Instagram. Pamela, ser esposa de pastor é difícil? Ixi, deve ser. Sim, é difícil, gente. A gente tem que ter paciência, tem que ter muita sabedoria, tem que entender, né? Ter empatia pelas pessoas. Mas eu acho que antes de ser esposa, eu sou servo de Deus. E uma das coisas que me ajuda a ajudar o meu marido, Alex, no ministério, é a questão de eu entender o meu papel no meu casamento, que é de auxiliadora. E eu acho que isso me ajuda a ajudá-lo no ministério. E às vezes eu percebo que o pessoal, quando se fala essa palavra auxiliadora, né? Muita gente, e principalmente o público feminino, pode se fechar um pouco e entender isso como uma forma de diminuição da mulher no matrimônio, mas não é dessa forma que, apesar de eu saber que em alguns contextos alguém usa essa palavra nesse sentido, infelizmente, mas quando a gente usa essa palavra auxiliadora, a gente, fato, né, amor? A gente usa essa palavra numa ideia de companheirismo, de estar lado a lado, de ajudar a tomar melhores decisões e realmente não apenas fazer isso na teoria, mas de fato na prática mesmo. Então, a pergunta é se ser esposa de pastor é difícil. Eu diria que com certeza para ela é difícil, tem suas dificuldades, mas eu diria que ser pastor sem uma esposa é quase que impossível, na minha opinião, pelo menos se tratando de mim. Para mim seria praticamente impossível viver meu ministério sem o auxílio da Pamela. Isso falando do nosso contexto, da nossa realidade, de forma mais pessoal da gente, né, Marzinha? Então vamos lá, gente. Qual a melhor idade para começar a namorar? E aí? Eu acho que não tem essa questão de ter uma, assim... Não existe uma idade certa para namorar. Eu acho que existem idades erradas para namorar. Sim. Mas uma idade certa para namorar, eu acho que não existe. Entretanto, deve-se pensar muito, eu acho que a palavra será que apesar da idade você tem maturidade para namorar? Isso é o mais importante. Por exemplo, é muito complicado se assumir um namoro e as seriedades de um namoro em uma adolescência de forma muito precoce e imatura ainda. Isso pode prejudicar em muitas áreas, mas então não existe uma idade melhor para namorar. A melhor idade, e aí uma resposta essa para colocar no Twitter. Você tá pronto para namorar quando você estiver pronto para se casar. Ou seja, o namoro deve visar e ter o propósito do casamento. Se você ainda está muito distante da ideia de se casar, para que namorar agora, se você não vai se casar? Então, é um caso a se pensar, mas não existe uma resposta concisa. Cada realidade é uma realidade, cada idade, cada pessoa tem uma certa maturidade. Então, existem namoros de pessoas que começaram a namorar muito cedo e deu muito certo, como existem muito mais que começaram muito cedo e deu errado. Existem alguns que deixaram para começar mais tarde e deu errado também, e muitos que deram certo. Então não existe uma lei, uma regra, mas talvez sua liderança possa te ajudar, seus pais possam te ajudar, seu pastor possa te ajudar por te conhecerem melhor nesse sentido. Penúltima pergunta: como conheceu a Pamela? Pessoal, essa pergunta tinha que ter sido a primeira, né? Verdade. Porque quando a gente fala da vida da gente, o povo chama mais atenção, né? Eles assistem mais tempo nisso. Mas, como que eu conheci a Pamela? Eu conheci a Pamela na igreja. Quando me converti, a Pamela já fazia parte da igreja onde eu me converti já há algum tempo. Ela praticamente nasceu lá, né? Passou quase que toda a sua vida lá. E quando eu cheguei lá com 21 anos, eu conheci a Pamela, mas a gente logo já não se
começou a se relacionar e namorar nesse tempo, quando eu me converti, apesar de eu já tê-la conhecido logo de imediato. Mas depois de, acredito que um ano e alguns meses depois, a gente começou a se conhecer melhor. E eu lembro que eu tentava, pessoal, participar do Ministério de Louvor. Eu tentava. Eu não cantava. Eu acho que todo mundo sabe, né, que você não cantava. Graças a Deus. Quer que eu dou uma palhinha? Mas você quis cantar. Eu quis, tentei uma vez, aí fui... Meu Deus. Aí Deus não me chamou pra... Mas eu tentava também tocar no Ministério de Louvor, onde a Pâmela fazia parte. E isso, o Ministério nos aproximou muito. Eu quis contar esse fato por isso. Então foi me envolvendo no Ministério, que foi servindo e dando prioridade a Deus, a Pâmela dando prioridade a Deus, que de forma orgânica e natural aconteceu. E foi muito bom pra gente, muito saudável. Lógico que a gente é um casal comum, cheio de problemas, defeitos, dificuldades como todos, mas tudo aconteceu de forma muito natural, racional e com temor a Deus sempre. Tem dado certo até aqui. E a última pergunta: o que a Bíblia diz sobre namoro e casamento? Olha só, a Bíblia não fala sobre o tema namoro. O namoro, ele é uma invenção cultural que tem dois pontos. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo talvez seja para que as pessoas tentem observar algumas referências, características cruciais que podem ser assim muito determinantes para um futuro casamento, porque o namoro deve visar o casamento. E o ponto negativo dessa invenção cultural talvez seja que por vezes ela é usada como fuga de responsabilidade. Existem casais de namorados que vivem e fazem tudo que um casal faz, menos têm coragem de assumir a responsabilidade que um homem deveria assumir em um casamento, e a esposa, a namorada ainda, não tem coragem de assumir a responsabilidade que uma mulher tem em um casamento. Então, a Bíblia não fala sobre namoro, é uma invenção cultural. Isso não quer dizer que ele seja errado, mas a Bíblia não fala amplamente sobre o tema por conta de aspectos culturais e contextuais de quando a Bíblia foi escrita. Quando a Bíblia foi escrita não se usava e não havia essa cultura de namoro que foi criada no decorrer do desenvolvimento aí da sociedade, assim por diante. Mas a Bíblia fala sobre casamento. É um assunto muito amplo, mas em Mateus capítulo 19, versículo 6, o próprio Senhor Jesus, quando fala sobre o casamento, e é um assunto muito grande na Bíblia, não tem como a gente falar dele aqui, mas de forma panorâmica, quando Jesus toca nesse assunto, Jesus, assim como Paulo, ele faz uma menção a Gênesis capítulo 1, onde tem o versículo assim, que a gente usa como primordial para começar a falar sobre o casamento, que é sobre a instituição do casamento, Gênesis capítulo 1, versículo 24, e existe em Jesus ali um acréscimo em relação a essa citação que ele mesmo faz do livro do Gênesis. Ele diz: aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Então, o casamento, ele é tido e visto biblicamente como uma aliança. E a ideia de aliança é que ela não termina, ela não se separa. É lógico que existem cláusulas para o divórcio, e isso daria um outro vídeo, que em outro momento a gente pode falar sobre o divórcio, não é o tema aqui, mas independente dessas cláusulas que legalizem o divórcio que a Bíblia dá, a ideia no princípio, assim como diz o próprio Jesus, a não ser pela dureza do coração do homem, a ideia no princípio de Deus é que não haja separação nessa aliança. Então, o que a Bíblia diz sobre casamento é que o casamento é tratado como uma aliança. Assim como Deus faz uma aliança conosco, uma aliança irrevogável, a ideia do casamento, o propósito de Deus para o casamento é que seja uma aliança irrevogável. Agora, é lógico que a gente poderia se deter aqui e falar de vários textos onde se trata sobre o casamento, mas isso também daria um outro vídeo, a gente está com muitas pautas para o futuro. Sendo assim, pessoal, foram essas 8 perguntinhas, respondi todas e
fique em oração aí para que haja uma outra participação da ilustríssima Pâmela para nos ajudar mais nesse tema, que eu falo bastante, pessoal, mas tudo aqui, tudo quem tá por trás de tudo, quem tá do lado de todas essas respostas é a nossa querida Pâmela. O pessoal vai orar para que você volte. Amém. O ano que vem, se Deus quiser. Próximo Dia dos Namorados. Pessoal, então que Deus abençoe, a gente espera ter ajudado e até a próxima. Fui!